1 Timóteo 1, de 12 a 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Deus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo para quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Somos gratos a Deus pela palavra do Senhor. Ela dá alegria aos nossos corações. Pois lembramos, ó Deus, de onde o Senhor nos tirou e o que o Senhor fez em nossos corações. E hoje, mais uma vez, seremos desafiados para lembrarmos do propósito de tudo isso. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse no começo da mensagem, às vezes eu preciso explicar um texto de uma forma geral, depois voltar nele e explicar as minúcias que compõem o grande argumento. É o que eu estou fazendo hoje. Hoje é dia disso. Portanto, eu quero que vocês pensem comigo, o foco da nossa mensagem vai ser mais no versículo 16 e 17. Mas como nós já fizemos a exposição do texto todo, eu só queria explicar isso para os irmãos. Se por um lado a lei, usada de maneira errada, pensamos na semana passada, exalta a força do homem, a real compreensão da lei de Deus revela a sua graça, misericórdia, paciência. E essa, meus irmãos, é sem precedente no imaginário humano. É com certeza pura revelação daquele que transcende o nosso pensamento. E dessa forma, nós contemplamos aquilo que chamamos de aceidade de Deus. É algo que nos consome, é algo que nos fascina. A aceidade de Deus é o fato de que Deus é completamente diferente de nós, ao mesmo tempo que imprimiu em nós características do seu próprio ser, há coisas sobre Deus que nos são inalcançáveis, há coisas que nos são inextinguíveis, e uma delas é essa, a grande paciência de Deus, os grandes propósitos de Deus, a grande misericórdia de Deus, que se não entendermos isso com temor e com uma pitada de mistério, nós estaremos provavelmente projetando nele aquilo que nós somos, não aquilo que ele é. Por isso, nessa manhã, nós vamos pensar nessa mensagem que fala sobre um rei soberano que cria protótipos de misericórdia para que ele seja glorificado. Então, se você pensar, pastor, qual o tema da mensagem de hoje é essa? Um Deus soberano, que é misericordioso, que cria protótipos de misericórdia para a sua própria glória. Parece um título puritano, né? É nome de capa de livro e tudo mais, mas eu quero que você pense comigo dessa forma nessa manhã. Então, coloque os seus olhos principalmente nesses textos. Eu quero mostrar já logo no começo essa transição que o apóstolo Paulo está fazendo, que é uma espécie de expansão do seu pensamento. Se você conhece um pouco de literatura do Velho Testamento, ou Salmos, você vai perceber um pouco da característica de, apesar de ser Paulo ser um homem extremamente globalizado, ele tem características da sua própria cultura, da sua própria fé, sem dúvida nenhuma. Ele traz para esse momento do argumento na carta uma espécie de hebraísmo. É como nos Salmos, uma verdade declarada e depois ela é um pouco expandida, um pouco melhor. E ao mesmo tempo que essa verdade é expandida, a resposta dele é uma grande doxologia,
é uma grande adoração, uma resposta de adoração e glorificação àquilo que ele fica estupefacto com o que ele acabou de dizer. Então, pensa comigo. Os versículos 12 e 14, pensa comigo um pouco. Como ele vai progredindo nesse pensamento. Ora, é Deus que é misericordioso. É Deus que o fortaleceu. É Deus que considerou ele fiel. É Deus que fez todas essas coisas. É Deus que separou ele para o ministério. É Deus que fez isso. Porque quem ele era? Ele era um blasfemo. Ele era um perseguidor. Ele era um insolente. Mas ele obteve misericórdia. E ele obteve misericórdia mesmo sendo ignorante, ele diz. Muita gente confunde esse texto pensando que é por causa da ignorância obteve misericórdia. Não, não. A causa da misericórdia não está na ignorância. Ele está dizendo o seguinte: mesmo sendo ignorante, o Senhor teve misericórdia de mim. Mesmo agindo na incredulidade, o Senhor teve misericórdia de mim. E aí a graça de Deus transbordou com a fé e o amor que somente se encontra em Cristo Jesus. Agora, entendendo essa progressão, ele fala as mesmas coisas no versículo de 15 a 16. Presta atenção. Essa palavra é digna de toda aceitação. Nós já pensamos isso semana passada. Cristo veio ao mundo. Ora, Cristo veio ao mundo. Foi Deus que veio até nós. Aqui está a grande diferença da fé cristã para toda e qualquer religião nesse mundo. Toda religião compõe-se da necessidade do homem chegar a Deus ou entender Deus. O cristianismo inverte esse processo porque percebe que se há alguma verdade no universo, ela não começa em nós, ela está para além de nós. E o cristianismo nos apresenta então a verdade que nós não chegamos a Deus, não fomos nós que conseguimos entender Deus, foi Deus que veio até nós. Foi Ele que se revelou até nós. Foi Ele que se fez carne e habitou entre nós, e então nós podemos ver e contemplar quem Deus é. É Deus que salva pecadores. E o apóstolo Paulo, de maneira muito humilde, lembrando do que ele disse lá no passado: eu era blasfemador, eu era insolente, eu era ignorante. Ele diz: olha, dos quais eu sou, a palavra aqui é protós, quer dizer, olha, é como se eu fosse o primeiro deles, é como se eu tivesse proeminência. Eu sou proeminente, eu sou um pecador proeminente nesse sentido. A minha proeminência é no pecado. É isso que ele está dizendo. Eu sou o principal, não está dizendo que é mais pecador, que é melhor, que nada disso. Está dizendo, olha, eu sou proeminente nisso, eu sou um dos primeiros, Deus fez isso comigo, e Ele vai mostrar por quê. Tá bom? E aí ele fala a razão pela qual isso tudo foi concedido para Ele. E é aqui, meus irmãos, que eu gostaria de começar a mostrar esse paralelo. Foi Deus que me fortaleceu, ele diz. Foi Deus que me concedeu misericórdia. Em mim, que era um pecador, para que a completa paciência de Jesus Cristo servisse de modelo a todos aqueles que hão de crer. Isso é tão verdade, meus irmãos. Isso é tão verdade, é tão evidente, que quase 2000 anos depois, nós ainda estamos aqui falando do exemplo de Deus na vida de Paulo. A verdade dele é tão autoevidenciada que 2000 anos depois de pessoas terem tentado destruir o que ele fez, pessoas queimaram seus escritos, pessoas esconderam o que ele escreveu, pessoas tentaram apagar o nome de Paulo da história da humanidade em todos os cantos. Século passado, meus irmãos, Bíblias foram queimadas aqui na Europa. Mas 2000 anos depois, esse exemplo não se apaga. O que Deus fez em Cristo Jesus, na vida do apóstolo Paulo, serve proeminentemente de exemplo para cada um de nós, quase 2000 anos depois. O que ele diz aqui é tão autoevidenciado que a nossa presença nessa congregação em 2021 é fruto da obra de Deus na vida desse homem. Só que essa obra não começa no apóstolo Paulo,
Ele mesmo nos mostra. Essa obra é a obra de Cristo na vida dele, que alcança outras pessoas. Já de começo eu quero fazer uma aplicação importantíssima para as nossas vidas e vou defender isso à medida que o sermão progride. Grande parte da nossa vida tem o propósito de demonstrar a paciência de Deus para conosco. Eu vou repetir porque isso é importantíssimo para você entender o que Paulo está dizendo. Grande parte da nossa vida tem o propósito de demonstrar a paciência de Deus para conosco. No decorrer da vida de Paulo, o que Deus permitiu foi um esquema, foi uma estratégia, nem sempre linear, mas uma sucessão de factos que no futuro seriam a composição de um protótipo da misericórdia de Deus. Como assim, pastor? Paulo sim foi insolente. Paulo sim foi blasfemo. Paulo sim foi ignorante, apesar de ser extremamente culto, apesar de ser um dos melhores acadêmicos do seu tempo. Sim, era ignorante. Pode-se saber de tudo, mas se não souber a verdade, é assim que a Bíblia te trata. Mas tudo isso serviu de composição para que Deus demonstrasse nele um modelo de misericórdia que se expandisse para o mundo todo. Quando Paulo diz que ele era um protós, e é dessa forma que a gente forma a nossa palavra no português protótipo, porque é essa a ideia, é uma coisa que vem primeiro e é um tipo de algo que vem primeiro, é um modelo. Tanto é que o nosso texto traduz no português, Paulo fala aqui, olha, Deus fez isso comigo para que eu fosse um modelo para aqueles que hão de crer. O que ele está dizendo é isso, que tudo que aconteceu na vida dele, inclusive o momento em que ele torna-se um assassino ao consentir na morte de Estevão, ele está dizendo que tudo isso era para demonstrar que Deus é misericordioso. Por isso eu volto a repetir. Eu sei que nós não entendemos tudo o que acontece na nossa vida. Também sei, e talvez já vivi o suficiente, para entender que nem sempre conseguimos explicar os sofrimentos que passamos na nossa vida. Mas mais importante, talvez mais profundo ainda, nem sempre conseguimos explicar a maldade que está no nosso coração. Ou os atos de maldade que praticamos ao longo da nossa vida. Mas eu quero que os irmãos entendam que Paulo não é o protótipo de algo estático. Paulo é um protótipo que iria se perpetuar na história da igreja, porque ele era o apóstolo dos gentios. E sendo apóstolo dos gentios, ele deixa para nós uma marca daquilo que aconteceria nas nossas vidas e que aconteceu na vida dos outros. Outro protótipo, Pedro. Aquele que disse que iria com Jesus para onde ele fosse. Aquele que disse, Jesus, se eles vierem contra o Senhor, eu pego a minha espada, eu morro pelo Senhor. Aquele que disse tudo isso, é aquele mesmo que diante da fogueira, diante dos outros ali, na hora do julgamento de Jesus, disse, eu não conheço esse homem. Esse também foi um protótipo da misericórdia de Deus, porque Jesus, ao se encontrar com ele, pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? E a resposta final de Pedro é, Senhor, tu sabes todas as coisas. Não obstante, meus irmãos, o texto está falando do próprio apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, eu
O que aconteceu comigo é um modelo para todos vós. Só que esse modelo não para nele, porque esse modelo é para todos aqueles que hão de crer. O que Cristo fez na vida do apóstolo Paulo, essencialmente, é o que Deus faz nas nossas vidas. Portanto, eu quero explicar algumas coisas para vocês nessa manhã. Muitos dos sofrimentos que tu passaste, ou das derrotas que viveste, ou dos pecados que cometeste, no grande escopo do plano de Deus, é simplesmente uma demonstração da misericórdia de Deus para com a tua vida. Se nós olharmos para a nossa vida de maneira clara e justa, deveríamos nós estar na igreja hoje? Deveríamos nós ser chamados cristãos? Se nós olharmos para o nosso passado, haveria algo em nós que agradasse a Deus? Mesmo assim, o Senhor teve misericórdia de nós. Mesmo assim, talvez tu tiveste o privilégio de nascer numa família cristã. Mesmo assim, Deus demonstrou misericórdia com toda a maldade no teu coração. Talvez você não tenha um pai drogado que te bate. Graças a Deus por isso. Ou talvez você tenha tido, e mesmo assim, você sobreviveu. Graças a Deus por isso. Paulo está dizendo, se eu olhar para a minha vida, eu não deveria estar aqui. E o grande exemplo da misericórdia de Deus para cada um de nós é o seguinte: se nós olharmos para o nosso coração real, se nós olharmos para a nossa vida, tudo que vivemos, tudo que fizemos, tudo que pensamos, nós não deveríamos estar aqui, meus irmãos. Mas tudo que aconteceu e acontece na nossa vida é uma grande demonstração da misericórdia de Deus para conosco. Esse grande protótipo que Deus fez na vida de Paulo é o que Deus faz para conosco também. Por isso, pense comigo, Deus em sua soberania decreta e executa o que Ele quer fazer em nossas vidas, inclusive através da demonstração da sua misericórdia e sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo diz, olha, Deus fez de mim um exemplo para aqueles que devem crer, aqueles que hão de crer, ou seja, aqueles que crerão, não como uma possibilidade, não como talvez uma estimativa, não, eles hão de crer. Se você parar para pensar e pensar na onisciência de Deus, na soberania de Deus, aquilo que está sendo declarado sobre Deus aqui, você vai pensar o seguinte: Deus na eternidade criou todas as coisas segundo o seu pensamento. Segundo os seus decretos, Ele decide que o seu filho vai morrer por mim e por você. Na eternidade, Ele decide que Paulo vai ser um exemplo para mim e para você. Na eternidade, Ele decide que eu e você seremos alvo da misericórdia de Deus. E tudo que acontece na nossa vida, não somente não escapa aos seus olhos, não escapa ao seu controle. De tal forma que ele pode declarar: Paulo vai ser um exemplo para aqueles que hão de crer. É óbvio que esse exemplo não para em Paulo. Porque hoje, Deus usa as nossas vidas como instrumentos de misericórdia também. Deus não somente tem misericórdia de ti, Ele tem misericórdia de outros através de ti. É fantástico isso. Deus não só tem misericórdia de ti, Deus vai ter misericórdia de outros através de ti. Ou de maneira coletiva, Deus não somente tem misericórdia de nós, Ele também tem misericórdia de outros através de nós.
Deus usa os pontos mais vergonhosos da nossa vida, os pontos mais dolorosos, os pontos mais violentos, tudo Deus usa para demonstrar a sua misericórdia paciente em nós e através de nós para com outras pessoas. Jesus Cristo nos tira do chão, Jesus Cristo nos tira do lamaçal do pecado, Ele coloca os nossos pés numa rocha e Ele faz um pacto conosco em que Ele mesmo não pode quebrar. É por isso que o Salmo 40 diz o que diz, e eu peço que os irmãos abram o Salmo 40 comigo, só por um momento, para meditarmos nessa ação da misericórdia de Deus através de nós e em nós, na palavra do Senhor. Salmo 40, eu vou ler o Salmo todo, só para os irmãos terem aqui um gosto dessa misericórdia sendo aplicada em todas as Escrituras e para as nossas próprias vidas, de maneira muito pessoal e individual no Salmo 40. Olha o que diz a palavra do Senhor: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. O Senhor tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos, está vendo? Através de nós, Deus manifesta a sua misericórdia para outros. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que o Senhor tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas não mais do que se pode contar. Sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: aqui eu estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. Olha, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Eu quero ir para o versículo 17, para você lembrar, no contexto geral. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. A mesma expressão, irmãos, está aqui. É Deus que, com sua misericórdia em todas as nossas vidas, tirou o nosso pé do lamaçal do pecado. Mas isso não é uma coisa que ficou só no passado, como no dia da nossa conversão. Isso é contínuo. É por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 15: eu sou pecador, eu sou o principal desses pecadores, eu sou um dos grandes pecadores, eu sou um dos protótipos desses pecadores, e em mim ainda está ativa a misericórdia de Deus. Tanto quanto o salmista que diz: olha, Senhor, os meus pecados são tantos, as minhas iniquidades são tantas que elas me alcançam, elas são tantas como os cabelos da minha cabeça, eu não consigo nem contar. Ele reconhece isso. Paulo reconhece isso. Porque a partir do momento que nós não reconhecemos que a misericórdia do Senhor que nos sustenta, nós caímos na arrogância do legalismo que falamos na semana passada. Ele reconhece isso, meus irmãos, e ele sabe que ao reconhecer que Deus derrama misericórdia sobre ele, a misericórdia que Deus derrama sobre ele alcançará misericórdia para outros também. Não, meus irmãos, a misericórdia do Senhor não estava somente no dia da nossa conversão. A misericórdia do Senhor está na própria identidade de quem somos. Quando nós caímos, quando nós pecamos, quando olhamos, quando somos tentados, quando todas essas coisas nos afligem dessa forma, a única resposta cabível
é essa: Cristo veio para salvar pecadores como eu. Como eu. Cristo veio para tirar os meus pés da lama e colocar numa rocha. Isso inclui todo o processo da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que as ações de Deus têm que caber na nossa cachola. Às vezes achamos que se nós soubermos um pouco mais do nosso futuro, nós vamos conseguir tomar decisões melhores. Mas quanto mais nós conhecemos Deus, reconhecemos que é inesgotável a misericórdia dele para conosco. É inesgotável o amor e o cuidado que ele tem para conosco. E Paulo está dizendo, não é muito melhor crer nisso do que crer que você tem que vestir as suas próprias botas e com a sua própria força seguir a tua vida? Não é muito melhor nós lembrarmos que Cristo veio para nos salvar? Não é melhor nós lembrarmos que as misericórdias dele se renovam a cada manhã? Não é melhor lembrarmos que nós somos exemplos de misericórdia para aqueles que serão alcançados pela mesma misericórdia? Não é bom lembrarmos de onde Deus nos tirou e para onde Ele está a nos levar? Não é bom lembrar, meus irmãos, que os sofrimentos que passamos na vida não nos destruíram, mas Deus nos manteve. Pessoas viveram, pessoas morreram, pessoas adoeceram. O Senhor fez o seu plano em todas as pessoas e a sua alma não foi destruída. Não é bom lembrar disso? A misericórdia do Senhor, meus irmãos, é o que nos sustenta. Estou convicto pela exegese desses textos que há somente um sistema teológico que abraça todas essas verdades. E nós chamamos isso de doutrina da graça. Onde a graça e a misericórdia de Deus se encontram num lugar onde ninguém poderia encontrar, ou fazer, ou criar. Na cruz do Calvário. Nós chamamos isso de graça, porque Deus demonstrou paciência para conosco, antes da fundação do mundo, durante a criação, na nossa queda, e agora até a nossa redenção, Deus demonstra paciência para conosco. O fato de não sermos consumidos pelos nossos pecados é pura e simplesmente misericórdia de Deus. O fato de podermos fazer alguma coisa boa é pura e simplesmente misericórdia de Deus. E ao contemplarmos tudo isso, nós só podemos dizer junto com o apóstolo Paulo, glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que ele vem falando sobre o testemunho dele, e talvez prestando atenção no contexto, você até entende por que ele tem essa explosão de louvor. Mas não é isso que passamos. Quando nós olhamos para trás da nossa vida, lembramos de onde saímos, lembramos que Deus fez no nosso coração, lembramos quem nós éramos. Quando lembramos de tudo isso, ou não de maneira arrogante, mas simplesmente de maneira humilde, olha, se eu não tivesse aqui, meus irmãos, eu estaria ou preso ou estava morto. Se eu não tivesse nas mãos de Cristo, como eu disse na semana passada, onde nós estaríamos? O fato, meus irmãos, é que ao lembrarmos dessa coisa, dessa realidade de que Deus é paciente e misericordioso para conosco, há uma resposta aos nossos corações, a resposta é só Deus pode fazer isso. Só Deus pode ser tão paciente assim. Só Deus pode ser tão misericordioso assim. E é por isso que Paulo descreve de maneira conhecida da congregação, ele provavelmente usou um cântico para fazer isso. Essa linguagem incluía todo mundo, eu falei isso na semana passada, ele usa ideias do hebraísmo, ele usa ideias completamente helênicas, como no caso da imortalidade, da invisibilidade de Deus. Mas ele faz isso, meus irmãos, para mostrar o escopo da misericórdia de Deus. É grande, é inescrutável, muitas vezes é inexplicável, mas esse é o alcance da misericórdia de Deus para conosco. Na semana que vem nós vamos pensar nas características que Paulo revela aqui nesse louvor. Mas hoje eu quero deixar com esse pensamento, cada um de nós. Deus é soberano, por isso Ele é o Rei eterno. Ele não é comparado a nada que um homem pode ter criado, por isso Ele é invisível. Ele não tem começo e nem fim, porque Ele é imortal. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala sobre a imortalidade de Deus. Deus não tem começo,
Tudo que tem começo foi criado por Ele. É isso que Paulo está dizendo para os pagãos. E nesse ensejo eu gostaria de lembrar aqui, meus irmãos, que a própria cultura nos cerca dessa realidade. E essa realidade nos mostra coisas interessantíssimas. Por exemplo, desculpa, eu esqueci o nome do filme, mas vocês lembram daquela cena, num dos filmes da Marvel, quem já assistiu aqui, dos filmes da Marvel, que o Hulk tem um confronto com o Loki, né? E o Loki entra numa sala extremamente arrogante e ele fala assim, eu sou Deus, e o Hulk pega ele, pá, 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 pá. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Deus, que pá, 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 do todo lado. Por que essa cena está lá? O que se quer dizer nesse filme? Que era comum no universo pagão conceber um Deus que dependesse de nós. Um Deus que podia morrer. É por isso que nas grandes sagas Odin vai morrer de alguma forma. Thor vai tomar o lugar de Odin. Alguém vai roubar o relâmpago de Zeus. Sempre essa ideia porque elas transmitem simplesmente o que os humanos pensam sobre Deus. Porque eles são criações humanas. Mas o que Paulo mostra para nós aqui, essa misericórdia é tão grande, ela é tão revelada, que só esse Deus que é eterno, que não é criado por homens, e ele volta mais uma vez ao decálogo. Como assim, pastor? Não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagem de escultura? Ou seja, lembra que Paulo falou que a lei estava sendo usada de maneira errada? E aqui ele está usando a lei de maneira certa. Tanto é que ele termina com a grande expressão do monoteísmo. Um só Deus. Deuteronômio 6, versículo 4 nos diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Todas as concepções pagãs iriam dizer, ele é um dos deuses, ele é um Deus que existe. O nosso Deus não existe, ele é eternamente. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Se nós lembrarmos que somos frutos dessa misericórdia, e se nós lembrarmos que a nossa vida ainda não nos destruiu, é por causa desse Deus, que é soberano, eterno, imutável, inigualável, todo-poderoso, que se manifestou em Cristo Jesus. Com Deus não há Hulks. Com o verdadeiro Deus não há morte. Com o verdadeiro Deus há graça e misericórdia eternamente. E nós somos exemplos disso. Portanto, meus irmãos, para encerrar, eu gostaria de dizer: se hoje você entende que você precisa desse Deus, é porque a misericórdia de Deus já alcançou o teu coração. Recebe a misericórdia dele e reconhece Cristo como Rei da tua vida. Faz isso agora, porque você precisa dele. Também arrepende-te de tentar formar Deus à tua imagem, de acordo com a tua própria imaginação. Mas recebe a revelação dele mesmo pela misericórdia de Deus em Cristo, o nosso Senhor. E para aqueles que já receberam dessa misericórdia, abracemos o nosso chamado de sermos exemplos de misericórdia de Deus para todas as pessoas. Ele nos salvou, Ele constantemente nos tira das emboscadas que nós mesmos criamos, iniquidades que nos alcançam. Abracemos esse chamado de sermos exemplos de misericórdia para todas as pessoas. E ao fazermos isso, meus irmãos, lembremos do caráter paciente de Deus. Deus foi paciente comigo. Senhor, me ajuda a ser paciente com os outros. Deus é paciente comigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos aplicar a mesma paciência a todas as pessoas.
Essa paciência só é possível com a convicção de que Deus é soberano. Pois as nossas hesitações, meus irmãos, os nossos tons retributivos na vida, partem do princípio de que nós estamos no controle da vida. Mas o controle da nossa vida é incompatível com a própria misericórdia de Deus, que está sendo tão claramente demonstrada em nossas vidas. Eu não tenho controle de nada, eu já sei disso há muito tempo. Já vi isso num acidente de carro, já vi isso num avião, já vi isso na minha vida, já vi isso no momento que eu queria estar no nascimento da filha, não estava lá. Eu já vi isso em tudo quanto é lugar da minha vida, você também já viu isso. Então, reconheça, Deus é soberano. E Ele derrama a sua misericórdia sobre ti todos os dias. Abraça essa misericórdia, vive por ela, seja um instrumento de misericórdia para outros, pois essa é a vontade de Deus. E que Deus nos abençoe. Vamos orar.